eu gostaria de focar muito isso. Por que nós estamos assim, né, nesse clima social totalmente pervertido? E quando eu digo clima social, não é por causa, não é só a questão política, né? É clima dentro da sua família também, é um clima social. A família já é uma célula ali da sociedade. Então, se a sua família está ruim, se você tem desavenças, se a sua vida, né, talvez familiar esteja um caos, volte para Deus. Tenha uma vida interior, que as coisas vão se ajeitar. Você vai ver como que vai se ajeitar. Como que vai se ajeitar. E essa frase de Santo Agostinho é maravilhosa. Tudo isso que a gente está buscando é porque é o lugar de Deus e nunca será preenchido. E aí por isso a gente briga, a gente não perdoa o nosso irmão, a gente quer ter mais coisas, a gente não partilha, não ajuda os mais necessitados, não faz obra de caridade. Por quê? Porque nós estamos fazendo o desejo da carne. Nós não estamos agindo pelo Espírito. A gente precisa sempre agir pelo Espírito. Vamos falar um pouquinho, então, dos inimigos da alma aqui. Só queria nomeá-los, né, para a gente se aprofundar nesse assunto e entender que na nossa vida espiritual a gente vai lutar contra algumas coisas, né, contra algumas realidades. Meu irmão já falou em tudo que o Almir já foi falando, né? Os inimigos da alma já estavam ali presentes nessas realidades, né? Mas é bom a gente nomear que a gente começa a ficar mais claro, né, pra gente isso. Os inimigos da alma são a nossa carne, o mundo e o demônio. É a nossa carne com a concupiscência, com essa nossa tendência ao mal, o mundo com tudo que ele tenta nos envolver aí, e o demônio com suas seduções e armadilhas, né? Eu gosto também de fazer analogias, né? É como se a gente saísse de fábrica, né? Não fabricados por Deus com defeito, mas como se um sabotador tivesse entrado numa fábrica. É como se a gente fosse um carro e entrou um sabotador nessa fábrica. E agora todo carro sai dessa fábrica desalinhado. Esses somos nós. Pela concupiscência, nós somos como um carro desalinhado. Se a gente andar despreocupadamente, achando que vai em linha reta, nós não vamos. Porque nós pendemos para o lado do mal. Se a gente andar despreocupadamente, nós estamos desalinhados, puxados para o mal, né? Além da nossa tendência natural às armadilhas do caminho, às estradas difíceis, né? E o sabotador, que é o demônio, que sempre continua a querer nos levar para o abismo, para matar mesmo a nossa alma, né? Para levá-la para o inferno, né? Para que a gente caia nessa morte eterna. A alma é imortal, né? Mas a gente morre e vai para o inferno quando a gente obedece até o fim às inspirações da carne, do maligno. Mas o que eu quero dizer com essa analogia, né? A gente sabe que somos desalinhados, pendemos para o mal. Se a gente não segura o volante e não puxa para o lado correto, não faz esse esforço, a gente fatalmente vai cair no abismo. E o que seria essa correção? Né? É necessário a gente puxar o carro, corrigir a rota. Essa correção, ela vem através da vida interior, da vida espiritual, de uma ascese, desses movimentos na direção de Deus. Então a nossa vida, ela é desordenada, mas a gente pode corrigir a rota pela graça de Deus. E Ele nos dá instrumentos para que a gente faça isso. A oração, o jejum, penitência, mortificação, as obras de caridade feitas em espírito de oração, tudo isso é
é um esforço de vida espiritual para voltar para a rota certa, para não sair do caminho. Isso é atitude prática, né? Quando a gente pensa mais no irmão do que em nós, né? A gente se ama, claro, mas devemos amar o próximo como a nós, né? Então, para amar o próximo, a gente tem que se amar. Mas quando a gente consegue sair do nosso egoísmo e olhar para os irmãos, a gente faz aí um esforço também espiritual de se colocar no lugar do outro, de crescer espiritualmente. Quando a gente luta para vencer a nossa carne, sai da nossa zona de conforto, vence as nossas vontades, né? Há um esforço na direção de Deus. Tudo isso é prática espiritual, né, para que a gente comece a vencer esses inimigos da alma. Eles nunca vão deixar de nos atacar. Quando não for a nossa carne, né, tem o demônio. Quando não for o demônio, tem o mundo com suas seduções. Então a gente tem que estar sempre em oração e vigilância, né? Orar sem cessar, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiai e orai para não cair em tentação. Como a gente vigia e ora? Com esses instrumentos, com vida interior, vida de oração. Muito estudo para quem consegue e pode, né? Ter tempo nesses dias, né? Estudar, conhecer a palavra, meditar. São muitas práticas espirituais que nós podemos colocar diariamente na nossa vida, para ir redirecionando este nosso carro espiritual, para que a gente não caia no abismo do erro da morte eterna.